Flores do Mal é um livro mais conhecido do que lido. Charles Baudelaire é século XIX, França. É um dos precursores do simbolismo e impressionismo na literatura. Sua poesia lírica aponta para vários caminhos de influência, ora inglesa, ora clássica também. As Flores do Mal estabelecem dentro da literatura universal um caminho bem interessante e provocativo por conta desse suposto paradoxo que o nome do livro carrega. Vamos a ele. Pois é, Charles Baudelaire, morto aos 46 anos de idade por conta da sífilis, vai nos deixar, mesmo assim, apesar da pouca idade, uma obra marcante que ajudou a, digamos, enterrar o romantismo. Baudelaire traz no seu livro As Flores do Mal um tanto de dandismo, um certo ar blasé para a realidade comum, o que o faz um tanto platônico, segundo uma crítica especializada. As Flores do Mal são uma série de composições que envolvem desde a frustração com a relação com sua mãe, até o seu amor mal explicado ou mal vivido por Apollinaire, e também por outras figuras também femininas ao longo da vida. Charles Baudelaire, já se sabe, ajudou a enterrar o romantismo, em que pese o seu lirismo um tanto decadente, mas fundamentalmente a obra de Baudelaire liberta. Liberta no sentido de que vai haver o individualismo, é possível a existência do individualismo sem ser necessariamente romântico. É mais ou menos isso. A orgia e a morte são duas jovens graciosas, fartas de beijos de frêmitos incontido, cujo ventre engastado em ancas andrajosas jamais logrou um fruto em si ter concebido. Ao poeta infausto hostil às famílias virtuosas, favorito do inferno e cortesão falido, caves e tumbas oferecem generosas um leito em que o pesar jamais foi recebido. A sepultura e a alcova em blasfêmias fecundas nos dão de quando em vez como boas irmãs os prazeres do horror e as carícias malsãs. Hás de enterrar-me, orgia, em tuas covas fundas? Quando virás, ó morte, envolta em negras vestes, sobre os mirtos em flor plantar os teus ciprestes? Para o poeta francês, o romantismo estava mesmo decadente e ele repugnava o modo como os escritores teimavam em se expressar. No texto O Salão de 1846, vamos encontrar a seguinte pérola. Abre aspas. O romantismo não está precisamente nem na escolha dos temas, nem na verdade exata, mas na maneira de sentir. Procuram-na no exterior, quando somente no interior era possível encontrá-la. Encontrar essa maneira de sentir. Não no exterior, mas no interior. O que faz de Charles Baudelaire, para muitos críticos, um precursor do simbolismo. E de fato foi, mas não foi apenas isso. A obra de Charles Baudelaire, assim como queria Bocage, português do final do século XVIII, que se queixava das amarras clássicas do soneto para poder exprimir seus sentimentos, Baudelaire, de alguma forma, pelo menos melhor que Bocage, conseguiu esse feito. Chamado de maldito, chamado de imoral. Ele teve, por exemplo, um palco quase inteiro, uma plateia quase inteira abandonando uma de suas palestras quando disse que estava perdendo a virgindade de palco, etc, etc, etc. Era um sujeito, um bon vivant, irônico, bem acima da média no quesito interpretação de textos, e conseguiu, de certa forma, infelizmente não em vida, conseguiu, de certa forma, marcar um espaço na história da literatura ocidental. Grande Charles, por acaso, meu xará. É um dos poucos escritores de quem se pode falar da vida e da obra como praticamente algo único. Duas figuras fazem parte desse caminho literário de Charles Baudelaire. Um deles, Edgar Allan Poe,
que ele conhece por volta de 1846, poeta norte-americano. Os princípios poéticos de Edgar Allan Poe serão fundamentais para sacramentar aquilo de que já pensava Baudelaire antes de conhecê-lo. Um tanto de rigor e uma exuberância no trato com as imagens e nas próprias emoções. Conheci poucas figuras que eram líricas e racionais ao mesmo tempo. Charles Baudelaire é um desses. A segunda figura que lhe atravanca ao mesmo tempo que impulsiona sua vida literária é Jeanne Duval, uma atriz haitiana com quem ele conviveu por 20 anos, morreu de sífilis poucos anos antes da morte dele, Charles Baudelaire. Paul Valery, em 1917, chega a afirmar que Baudelaire estava já cansado desse tipo de romantismo que se fazia no meio do século XIX. Em 1917 seriam então 50 anos da morte do poeta. Daqui a pouco a gente volta. Poemas como A Beatriz ou A Giganta nos remetem necessariamente à Divina Comédia e tudo aquilo que se sabe a respeito de medo e a respeito do caos. No caso do poema A Beatriz, existe lá a citação a Hamlet e um tanto do pânico em assumir verdades a respeito do amor. Por exemplo, que ele possa existir longe da terra, que ele possa ser vivido plenamente dentro da vida comum. Existe também o poema Correspondências, que é um marco praticamente didático. Existe Cachimbo, existe a série de poemas dentro do conjunto nomeado por ele como o vinho, a alma do vinho, um símbolo do escapismo romântico, a necessidade de estar embriagado para poder libertar-se das realidades comuns. Mas gosto dessa história de encarar as flores do mal como um paradoxo possível de ser resolvido. Paradoxo, nesse caso, envolve um dos temas mais marcantes da obra Flores do Mal, que é a oscilação entre o pagão e o cristão, entre a salvação e a perdição, numa visão às vezes ingênua da felicidade, o que torna o seu contraste, o seu contrário, o pecado, o inferno, algo excitante. Charles Baudelaire é o poeta do limbo, podemos dizer assim, o poeta, digamos, do purgatório, aquele que se perdeu, não conseguiu chegar ao paraíso, manteve-se ali praticamente usufruindo dos prazeres possíveis do inferno, sabendo que isso ia lhe causar muito mal. Mas nessa altura dos acontecimentos, num livro com um título desses, o que seria mesmo o mal?